Olá, povo de Deus! Aqui estamos nós com mais um vídeo no canal e hoje nós vamos falar sobre confissão. Então, vem com a gente! Olá, se você não me conhece, eu me chamo Larissa Martins e seja muito bem-vindo ao nosso canal. O tema do nosso vídeo hoje é como fazer uma boa confissão. Bom, antes de nós adentrarmos no que nós precisamos fazer para termos uma boa confissão, nós precisamos, acima de tudo, compreender o que é a confissão e qual a sua importância. Pela confissão, nós não recebemos só o perdão dos nossos pecados, mas nós também adquirimos de volta a capacidade de sermos chamados amigos de Deus. Ou seja, quando nós pecamos, a nossa alma, que era unida a Deus, que estava em estado de graça, ela se desliga, ela se distancia de Deus, ela se torna inimiga de Deus. Mas essa alma não se torna inimiga de Deus porque Deus diz que nós somos pecadores e não quer ser próximos a nós. Não, a nossa alma se torna inimiga de Deus porque nós mesmos escolhemos nos afastar dele. A nossa alma, ela diz, eu não preciso de você, Deus, então sai daqui, fica longe de mim. E quando nós buscamos o sacramento da confissão, nós recebemos de Deus o perdão das nossas culpas, das nossas faltas e também ganhamos de volta o status de amizade com Deus. Nossa alma se torna amiga de Deus e próxima a Deus novamente. Quem, Larissa, que é capaz de perdoar os pecados? Somente Deus tem a capacidade plena de perdoar os nossos pecados. Ele é a misericórdia em si. Mas sendo a misericórdia, sendo o Senhor que dá o perdão, Ele escolheu-se necessitar de outros homens pecadores como nós para ser a ponte dessa misericórdia. Por exemplo, Deus, que é a fonte da misericórdia, da vida, é como se fosse um transformador de rede elétrica. Vamos lá usar esse exemplo. E nós somos as residências que precisam da energia que é gerada, na verdade, ela é transmitida por esse transformador de força. O Padre, Persona Christi, ele é o cabo de energia que liga a misericórdia, que é Deus, o transformador, àquela residência que necessita da luz. Então, o Padre, ele não é a fonte da misericórdia, ele é o meio que Deus usa para que a sua infinita misericórdia chegue até nós. Na palavra de Deus, em João 20:21, Jesus, quando vai falar para os discípulos, ele diz: assim como o Pai me enviou, eu também envio a vós. Assim como Deus enviou os primeiros discípulos lá para as missões, para ir conduzir o povo, Deus continua a mandar e enviar novos discípulos, sacerdotes, Persona Christi, padres, para ir de encontro ao povo. E também na própria palavra de Deus, lá em João 20:23, Jesus fala: aqueles a quem perdoardes os pecados, eles os serão perdoados. A quem os retiverdes, eles serão retidos. Deus institui aí em João 20:23, para você não ter dúvidas, o sacramento da confissão e confia esse sacramento aos sacerdotes. Entendendo isso, nós vamos aí agora a importância de você fazer uma boa confissão e como fazê-la bem. E existem alguns critérios que nós precisamos levar em conta para que a nossa confissão seja verdadeiramente frutífera. Nós sabemos que a confissão, ela perdoa os nossos pecados e nos purifica para que nós possamos também participar de outro sacramento, que é o sacramento da comunhão, Pela comunhão nós recebemos o corpo e sangue vivo de nosso Senhor Jesus Cristo. E aqui eu trouxe 5 pontos importantes para que a nossa confissão possa ganhar um real sentido e ela possa ser frutífera. É necessário, primeiro de tudo, um bom exame de consciência. E como é que eu posso fazer esse bom exame de consciência? Você pode se utilizar de bons livros devocionários, que possuem exames de consciências. Existem muitos sites católicos também que têm exame de consciência para você fazer aí na internet, mas o exame de consciência é analisarmos quais os pecados que cometemos e como é que nós podemos compreender se cometemos um pecado e não. Que a gente caia em pecado, é preciso haver consentimento, conhecimento daquilo, Você precisa entender que aquilo é um pecado e precisa ser contra um dos 10 mandamentos. Ou seja, eu preciso primeiro consentir. Então, se você tá lá dormindo, tá sonhando, acabou sonhando algo que é contra a castidade ou alguma coisa assim desse tipo, aquele seu sonho, ele é inconsciente, você não tem domínio sobre ele, logo, aquilo não é um pecado.
Mas se, por exemplo, você sonhou, né, à noite com algo que fere a castidade, acordou, continuou pensando, consentiu aquele pensamento, mergulhou nele e começou a idealizar coisas a mais, ali já se torna um pecado, porque houve um consentimento do pensamento e além do consentimento do pensamento, você mergulhou dentro dele. E o outro ponto que eu usei é que você precisa ter a consciência de que aquilo é pecado. Vamos lá. Você passou a sua vida inteira sabendo que na sexta-feira, enquanto católicos, nós somos chamados a fazer a abstinência de carne, mas, por exemplo, ninguém nunca te disse que o não fazer a abstinência da carne era pecado. Aí o que acontece? Você comeu várias sextas-feiras ao longo da sua vida carne. Até que em um determinado momento você tomou a consciência, alguém te falou, você viu, você leu em algum lugar que o comer carne nas sextas-feiras não era só um pedido da igreja, mas o desobedecer esse pedido, esse mandamento, você está cometendo pecado. Tudo aquilo que você fez antes não pode ser considerado pecado, porque você não tinha a ciência da matéria daquele pecado. Mas isso não te isenta precisar confessar e de procurar mudar aquilo, principalmente se for um pecado mortal. Pecados mortais, eles são contra um dos 10 mandamentos, em sua grande maioria. Entendendo esse primeiro, você vai conseguir analisar e fazer um bom exame de consciência antes da sua confissão. Ou seja, eu vou começar a pensar nas coisas que eu fiz, né, naquele período, quais os pecados que eu consenti, que eu pensei, que eu mergulhei, que eu adentrei neles para fazer uma boa confissão. O segundo ponto é que é necessário haver a dor pelo pecado cometido. Ou seja, se não há um profundo arrependimento, se você não sente repulsa do pecado que você cometeu, se você não tem um verdadeiro desejo de mudança e de arrependimento por aquilo que você fez, a sua confissão não é válida. O terceiro ponto é que é necessário haver um propósito de mudança, ou seja, você precisa ter um real propósito de mudar, de não cometer mais aquele pecado, de ter um desejo ardente de uma conversão. Isso não quer dizer que nunca mais na sua vida você vai cometer aquele pecado. Claro, nós somos pecadores e se nós não procuramos o auxílio da graça de Deus, a vida de oração e os sacramentos, nós caímos no pecado. Mas, naquele momento, antes da sua confissão, você precisa ter um propósito genuíno e verdadeiro de arrependimento e de nunca mais cair naquele pecado. Quarto ponto é que você precisa confessar os seus pecados. Eu sei que muitos têm vergonha de confessar os seus pecados, eu sei disso. E a vergonha que muitos de nós sentimos é justamente fruto da nossa própria vaidade. Por quê? É difícil para um homem confessar quando ele errou, quando ele não foi tão bom assim. E confessar os nossos pecados, mesmo com vergonha, é se humilhar diante do Deus Todo-Poderoso, na pessoa do sacerdote, falar para ele: Senhor, toma a minha vaidade, toma aqui a minha prepotência. Eu queria ser bom, mas eu não sou. Mas por amor a ti eu te peço perdão e eu quero voltar à tua casa. Outra coisa muito importante nesse ponto também é que não basta só você saber que aquele ato que você fez é pecado e confessar aquele ato. Você precisa também, na confissão, dizer para o sacerdote a gravidade do seu pecado. Ou seja, por exemplo, é uma coisa, por exemplo, se eu chegar para o padre e dizer: Padre, eu pequei contra a castidade indo para a prática da masturbação. Porém, já é algo muito mais grave se eu chego para o padre e digo: Padre, eu pequei contra a castidade tendo relações sexuais com uma pessoa que é casada na igreja, que possui o sacramento do matrimônio. Cada pecado, ele vai possuir um agravante, né? Ele vai ter um agravante. Então você precisa dizer para o sacerdote, não em riqueza de detalhes o que você fez, mas o agravante do seu pecado, que é a profundidade que você mergulhou nele. E outro ponto é, se você cometeu aquele pecado sozinho ou acompanhado. E também a quantidade de vezes que você cometeu aquele pecado. Talvez você não vá lembrar todas as vezes que você fez aquele pecado que você cometeu, se você tiver cometido muitos. Mas tente pelo menos trazer à tona a maior quantidade de vezes possíveis que você se lembra que você cometeu aquele pecado, depois, na verdade, da sua última confissão, tá bom? E muito cuidado também quando você for se confessar, de não esconder do sacerdote os seus pecados.
Se porventura você esconder do sacerdote alguns dos pecados, principalmente mortais, que você tiver cometido, aquela sua confissão ela não é válida. E se de alguma forma você, ao se confessar, você não tinha esse arrependimento verdadeiro, ou você já se confessou pensando em fazer aquele ato novamente, você não recebeu de Deus absolvição. Pelo contrário, aqueles seus pecados, ela meio que triplica, fica ainda maior. E eu também quero indicar pra vocês, eu sei que esse vídeo já ficou grande, 2 livros que eu falei, na verdade, um livro e um devocionário, que eu usei como base para este vídeo, né? O primeiro deles é este aqui, O Cristão Preparado para a Prática dos Seus Deveres, de São João Bosco. Aqui ele é bem pequenininho, tá? É um livreto de bolso mesmo. Neste livro, nós vamos encontrar não só como fazer um bom exame de consciência, aqui nós vamos encontrar por que é importante o cristão ter uma vida de intimidade, tem orações, meditações e também temos no final perguntas e respostas de grandes dúvidas que muitas pessoas têm sobre a fé católica e que São João Bosco vai respondendo para nós e quebrando essas falsas ideias que muitos têm. Este daqui é uma edição que veio como brinde do Minha Biblioteca Católica da Assinatura. Não é uma assinatura deste mês, é bem antiguinha já. Procura por esse nome no Google, aí que eu acho que você vai encontrar outras edições dessa daqui para vender. O segundo que eu tenho aqui para trazer para vocês é o devocionário Alimento da Alma Devota. Este devocionário, ele é da Livraria Santa Cruz. Aqui nós vamos ter orações para amanhã, orações para a noite, tarde, novenas. Nós vamos ter métodos para se assistir bem à Santa Missa. Nós vamos ter orações comuns e vamos ter também um exame de consciência completaço. Eu indico esse devocionário aqui, é incrível, tem me ajudado muito na minha espiritualidade. Eu vou deixar o link deles aqui para vocês, tá bom? Então é isso, eu espero que esse vídeo te ajude a ter e fazer uma boa confissão e que você tenha um desejo ardente da intimidade com o nosso Senhor e de voltar ao estado de graça e de permanecer nele, tá bom? Busque cada vez mais os sacramentos e seja santo. Se você não me acompanha nas minhas demais redes sociais, estão todas aqui embaixo. O link do meu Instagram, da minha lojinha de roupas modestas, do meu Pinterest. Se inscreve no canal se você ainda não é inscrito, por favor. Comenta o que você achou desse vídeo aqui embaixo. Deixa o seu like e compartilha com todos os seus amigos que precisam entender a profundidade da confissão. Então é isso, até o próximo vídeo. Fiquem com Deus. Salve Maria Imaculada!